quarta-feira foi de protestos em todo o Rio Grande do Sul. A ação é contra a mudança na reforma da Previdência. Em Porto Alegre, um grupo se concentrou na entrada da cidade. Houve bloqueio na RS 239, entre Sapiranga e Novo Hamburgo. Em Caxias, São Lourenço do Sul e Canguçu. Os serviços de ônibus e trem funcionaram normalmente. Nesse dia de protestos contra a reforma da Previdência, nós voltamos então a discutir esse assunto aqui no Conexão RS. Nós já falamos sobre a idade mínima igual para homens e mulheres e a fórmula de cálculo do benefício. Agora, a nossa ideia é avançar no assunto para falar sobre a situação dos trabalhadores rurais. A assessora jurídica da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Elaine Dillenburg, está com a gente, junto com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Jane Berwanger. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, a proposta, agora vamos buscar lá também a referência nos assuntos que a gente já discutiu, né? A proposta estabelece idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Ou seja, dentro da regra geral, assim a gente pode dizer, não leva em conta, por exemplo, o trabalho específico no campo, né? Por que isso pode ser encarado como um prejuízo para os trabalhadores? Por favor, meninas, quem quiser pode começar. Bem, boa noite. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada aí pelo convite, em nome da FETAG. Por que o prejuízo? Porque é importante destacar que os trabalhadores rurais tiveram os benefícios previdenciários reconhecidos somente em 88 na Constituição Federal, né? Ou seja, foram os últimos trabalhadores a ter direitos e aí eles têm uma condição especial na própria legislação agora, justamente pela peculiaridade da atividade rural, né? Por ser uma atividade penosa, danosa, né? Enfrenta sol, chuva, não tem final de semana, não tem, né? Então a peculiaridade garantiu então algumas diferenciações para esse trabalhador rural em relação aos trabalhadores urbanos. Uma das diferenciações é justamente a redução na idade, em 5 anos para homens e 5 anos para as mulheres. Sim. Hoje, na legislação, o urbano homem se aposenta com 65 anos e a mulher aos 60. Os rurais têm redução de 5 anos justamente por essa questão. O que essa proposta traz agora? Nenhuma diferenciação, então não reconhece essa peculiaridade, né? E mais ainda a importância que o trabalhador rural tem na economia do país, né? Que é a produção de alimentos. Mais de 70% dos alimentos hoje são produzidos pela agricultura familiar. Sim. Então, a gente entende que esse trabalhador merece manter esse enquadramento, né, especial, como a própria legislação hoje define ele como um segurado especial, justamente por essa peculiaridade, por essa importância que ele tem, né, não só na atividade, mas também na economia do Sim. país. Jane, comunga com a opinião? Comungo, e eu acrescentaria um aspecto que está se propondo mudar, que é com relação à contribuição, que hoje é sobre a produção comercializada, e segundo a proposta de emenda à Constituição, seria sobre um valor mínimo mensal anual, mas seria individual. Então, hoje, toda vez que o agricultor vende a produção, é descontado e recolhido uma contribuição para a Seguridade Social, é 2,1%. Sobre toda a produção, não importa se é lucro, se não é lucro, sobre o total. Com a nova proposta, seria um valor de contribuição para cada membro da família. Isso já é um problema. Como o meio rural ainda é muito patriarcal, muito machista, muito provavelmente sobraria apenas a contribuição para os homens e as mulheres novamente voltariam a como era antes da Constituição, antes da legislação atual, que não tinham vinculação previdenciária. Sim. Esse é um problema. O segundo problema, deixa de considerar aquilo que é o salário do agricultor. Qual é o salário dele? É quando ele vende o produto. Uhum. Quando ele não tem produto, não tem como contribuir. E essa realidade, essa situação, ela afetaria muito a região sul, mas muito mais as regiões norte e nordeste,
porque a capacidade de contribuição lá é muito menor. E em nome do quê? O que isso para o sistema melhora? Na verdade, o governo estaria nessa proposta trocando uma contribuição certa, que é sobre a produção. Se nós tomarmos por base o PIB agrícola, que é 600 bilhões por ano, a contribuição sobre a produção geraria ali em torno de 12, 13 bilhões. Se arrecada menos do que isso, porque o sistema de arrecadação é muito falho, falta atualizar, o sistema é o mesmo de 50 anos atrás. Então, uma das propostas que o IBDP leva para o governo, para o Congresso, é dizer, mudem a forma de arrecadação. Não torná-la individual, mas criar sistemas que possam cruzar dados de modo a que tudo aquilo que é descontado do agricultor geralmente chega aos cofres da Previdência. Então, esse é um ponto essencial e essas regiões, as pessoas teriam mais dificuldade de contribuir em função principalmente de longos períodos de estiagem e maior dificuldade em geral. O governo arrecada hoje 7,1 bi, poderia arrecadar 12. Para chegar à mesma arrecadação real hoje, teria que ter quase 12 milhões de pessoas contribuindo com 5% do salário mínimo. Não tem 12 milhões de potenciais contribuintes. Então, uma das críticas que a gente faz é que estariam trocando uma contribuição certa por uma duvidosa que provavelmente seria menor. Sim. O desconto na fonte sempre é mais seguro para o sistema do que a contribuição que depende da pessoa ir lá no banco recolher. Sim. Usando uma comparação, se os empregados, de um modo geral, em vez de o empregador descontar e recolher, cada um fosse lá e tivesse que pagar no banco, com certeza a contribuição diminuiria drasticamente. Certo. A mesma coisa ocorre no meio rural. Então, a crítica vem por todos esses lados, pelo lado da condição social que isso representa, da importância da agricultura familiar, que a doutora Elaine já falou também, e de uma redução de arrecadação em vez de um aumento de arrecadação. Sim. Bom, você aí de casa já deve estar entendendo, eu não domino as questões do campo, mas eu já pude perceber nesse início de conversa e que é um trabalho muito específico e envolve inúmeras questões, passando pelas regiões, como falamos, diferenças de regiões, há diferença na produção, todo mundo hoje só foca na ideia do agronegócio em si, né, e esquece da agricultura familiar, das peculiaridades culturais, a gente acabou de falar de sociedade patriarcal também. Né, eu vou citar aqui mais um outro caso. Né? Ainda no caso dos trabalhadores rurais, o regime atual prevê benefícios também para quem não contribuiu com a Previdência. Já que em muitos casos as pessoas não conhecem, a gente estava falando um pouco a respeito disso agora, né? Não sabem como funciona e começam, e aí vem outra questão específica do trabalho rural, as pessoas começam muito cedo, né? Já na família, já começam a trabalhar desde adolescentes, né? Participando da produção. Né? Essa possibilidade seria eliminada na reforma, essa questão também, já no trabalho familiar, na agricultura familiar, quando se começa muito cedo, né, ter que contribuir especificamente para isso, entender esse processo na concepção de vocês, também é outro detalhe que deve ser levado em consideração? É um detalhe, inclusive, que a gente tem apontado, não é, para o governo e até para o Congresso Nacional, a FETAG, a CONTAG, os sindicatos, nós estamos imbuídos agora nesses últimos dias de tentar trazer todas essas nuances, né? E esse dado que você traz é um dado que a gente aponta para eles, que na agricultura se começa a trabalhar com 12, embora a legislação prevê 16 anos, né? A Constituição 16 anos, mas a gente sabe que na prática aquele que fica lá na atividade, e até a gente diz assim, se ele não fica na atividade quando novo e logo sai, ele não volta depois mais, né? Então, uma das preocupações nossa também é essa, com a questão da sucessão rural, o que é que vai incentivar com essa mudança na regra previdenciária, o que vai incentivar o jovem a permanecer na agricultura se ele deixa de ser especial dentro desse regime, né? E aí, assim, esse trabalhador, hoje, ele já começa cedo, ao se aposentar com 55 anos, ele já tem 40 anos, 45 anos de atividade rural. Sim. Né? E aí a gente está aumentando em mais 10 anos ainda. Né? Então, seriam 51 anos para homens e mulheres de trabalho. De efetivo trabalho, né? Claro, trabalho pesado. Pesado.
Então, esse aí é um fator bem preocupante, né? Sim. É o da manutenção mesmo do jovem e das famílias na atividade rural. O IBGE tem uma estatística de que 78% dos homens e 70% das mulheres começam a trabalhar no meio rural antes dos 14 anos. Então, não é um discurso, são dados oficiais, dados do IBGE. Sim. Eu acredito que, se passar essa regra, muitas pessoas vão procurar o INSS para se aposentar por invalidez. Porque as pessoas não têm condições de trabalho pesado por tanto tempo, por toda a vida, por 51 anos. E o que a doutora Elaine fala da sucessão rural é muito importante. Qual é a perspectiva de o jovem ficar no campo, olhando para o horizonte? Vou trabalhar 50 anos. O trabalhador urbano também vai trabalhar 50 anos. Não há nenhum trabalho urbano que seja mais pesado que o trabalho rural. Tem um dado importante que hoje no meio rural pode ter períodos no ano em que as pessoas trabalhem menos horas, até do que 8 horas por dia. Sim. Só que tem outros períodos que elas trabalham 12, 14 horas por dia. A colheita, por exemplo. A colheita, o plantio, determinados períodos. E tem determinadas atividades mais peculiares. Eu sou de uma família oriunda do meio rural. E a minha mãe muitas vezes levantava a madrugada para ver as vacas de leite, ver alguma coisa. Então, esse trabalho com muitas horas, ele não é compensado pelas horas a menos em outras épocas do ano. E isso se reflete também com os assalariados rurais que entrariam na mesma regra. O trabalho do agricultor familiar e do assalariado rural, enquanto atividade penosa, é muito semelhante. Tem períodos do ano que ele vai trabalhar muito mais horas. Hoje é mecanizado, mas é a mesma coisa você trabalhar, está lá sob a chuva, o sol, o calor, o frio, enfim, você está num trator, claro, diminui um pouco a penosidade, mas numa grande medida continua a penosidade pela quantidade de horas por dia trabalhadas em determinadas épocas do ano. Isso acaba ocasionando hoje já muitos afastamentos do trabalho no meio rural por conta desses problemas, desse trabalho penoso. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Então, se você jogar mais 10 anos de trabalho, certamente muitas pessoas acabarão buscando o INSS para se afastar, receber um benefício de auxílio-doença, aposentadoria, em vez de uma aposentadoria por idade. Por favor. Agregando um outro elemento, doutora Jane, ao que você fala muito pertinentemente, é o fato de que hoje, no meio rural, a gente tem uma mão de obra muito escassa. Antes a gente tinha mais filhos, né? O grupo familiar era composto por mais... E os filhos, a tendência era permanecer no seio familiar, ajudando, auxiliando e colaborando, né? Hoje, os filhos, a tendência é irem estudar e já trabalhar fora. A gente tem, né, dados também de que o êxodo rural do jovem é muito alto, né? E não há uma mão de obra disponível. Então, o que acaba acontecendo? Aqueles que permanecem trabalhando na família, eles recebem uma carga maior de trabalho, claro. Né? Porque pela redução da mão de obra familiar, claro, e tudo. Que também é um conjunto de 50 anos atrás para o Brasil hoje, a gente sabe que a taxa de natalidade cresceu. Meu pai tinha 10 irmãos, nós já somos em 5 e eu tenho uma, meu irmão tem 2 filhos, então, na verdade, é a tendência. Claro. Veja que a gente está falando de questões culturais, eu quero inserir mais uma aqui, agora voltando lá no início da conversa, né, essa questão da igualdade para homens e mulheres na aposentadoria. A gente já vai para a tela, temos aqui, vamos para a tela primeiro, aí eu vou inserir. Né? Boa noite, pessoal. Por que será que é tão difícil o governo, em geral, admitir a verdadeira causa do dito déficit previdenciário? Sempre o funcionário e o trabalhador brasileiro pagam a conta. E o roubo exorbitante de milhões de reais, né, não só na área da Previdência, mas a Previdência, a gente sabe de inúmeros casos, né, de fraude, enfim, de rombo e roubo. Esse dado fica em segundo plano. Desculpa o desabafo, é o desabafo da NECA de Porto Alegre, e muitos especialistas defendem que não há um furo na Previdência. O fundo mesmo, se for administrado dessa forma como um fundo, né, ele vai trazer a aposentadoria que todos deveriam receber. Mas voltando às questões culturais,
homens e mulheres, né? As mulheres, por exemplo, do meio urbano já se manifestaram e se manifestam dizendo a gente não tem a mesma jornada de trabalho porque questões culturais ainda influenciam, né, o dia a dia da mulher, envolvendo a maternidade, entre outras funções. No campo, eu imagino que a tarefa deva ser igual ou até mesmo pesada, porque é um serviço pesado e também as questões da casa entram nessa discussão, né? O IBGE divulgou na semana passada um dado de que, na média, as mulheres trabalham 8 horas a mais que os homens por semana, somando tempo em casa e fora. No meio rural, tem uma peculiaridade que a mulher vai com o homem para a roça, ela chega em casa, ainda tem vacas, animais de criação, horta para cuidar e ainda tem o trabalho doméstico. Então, na verdade, ela tem quase que uma tripla jornada. O trabalho na roça, o trabalho ao redor de casa, digamos assim, e dentro da família. Com o agravante de que, se no meio urbano já se conseguiu evoluir, embora não chegando ainda à igualdade, mas já se conseguiu evoluir no sentido de o homem se sentir também responsável pelo trabalho doméstico, pelo trabalho em casa, no meio rural isso ainda é muito distante. Ainda predomina a visão de que isso é serviço de mulher. Sim. Então, é raro você ver no meio rural o homem se sentindo responsável, participativo no trabalho doméstico. Sim. Bom, meninas, a gente está chegando no final, tá? E eu quero avançar em duas questões que são questões derradeiras, né? A primeira é o seguinte, nessa perspectiva, vocês acreditam que alguém do meio rural vai conseguir se aposentar de forma integral ou até mesmo se aposentar? É importante a gente frisar que a aposentadoria do trabalhador rural é um salário mínimo. A gente está falando aqui em todo esse contexto, né, de retirada de direitos e eu digo que é um massacre praticamente para o trabalhador rural, essa proposta de reforma. Né? E, na verdade, não só para o trabalhador rural, se a gente for ver o contexto dos municípios com até 50%, com até 50 mil habitantes, a renda que provém dos benefícios previdenciários é maior do que o fundo de participação do município. Então, nós vamos ter um empobrecimento muito grande nas famílias do meio rural, né? E também nos municípios. O reflexo urbano. Claro, o reflexo urbano eu dizer exatamente isso. Eu estou imaginando um novo êxodo rural violentíssimo. Mas um reflexo urbano. Se a gente olhar pequenos municípios, circula dinheiro no município no início do mês quando os aposentados recebem. Pensando para o futuro que isso diminua, o município, o comércio não vai vender, a farmácia não vai vender, a prefeitura não vai arrecadar e assim um contexto é um reflexo coletivo. Claro. A Previdência Social tem que ser entendida como uma forma de distribuição de renda. E essa distribuição de renda, ela é urbano-rural e ela é regional também. De certo modo, regiões mais desenvolvidas acabam redistribuindo renda para regiões mais pobres. Sim. A Previdência Social tem esse papel. Se é para cada um receber só o que depositou, não precisa Previdência, aí pode ser uma poupança individual. Esse sentido social da Previdência, ele tem que ser mantido. Sim. Ele tem que, senão não se justifica um sistema como a Seguridade Social. E aí está a última questão, tá? Fizeste o gancho perfeito para que a gente possa entender. Na concepção de vocês, essa reforma não estaria nos levando a uma ideia de previdência privada, um conceito de previdência privada, retirando o social, né? Não só o direito de cada um, mas o nosso dever com a pátria de tirar a desigualdade, que está gerando criminalidade, que gera o êxodo rural, a gente está vendo cada vez mais as regiões metropolitanas inchadas, enfim. O que a gente sente desde o princípio é que tem um outro contexto essa proposta de reforma, menos o de garantir o direito do trabalhador ou, enfim, dos segurados de todos aqueles que contribuem. Não há essa preocupação, né? Essa fúria arrecadatória e aí um outro dado importante é de que se o governo diz que tem déficit na Previdência, por que, né, doutora Jane, que ele tira 30%
do que é arrecadado do INSS, do Seguro Social, que é para cobrir o financiamento da Previdência, da saúde e da assistência social, dessa fatia que ele diz nas propagandas que ele faz, que ele tem que injetar dinheiro, na verdade ele tira dinheiro, ele tira 30%. Então, nesse contexto todo, não há uma preocupação em manter. O nosso entendimento e a gente tem dito isso, de que não é manter a Previdência da forma como está sendo proposta, é para desmantelar. E aí, uma das questões que a gente já começa a observar é que isso foi muito bem pensado. Porque começou com o fim do Ministério da Previdência, quando mandaram a Previdência para ser uma Secretaria da Assistência Social. Bom, a gente vem discutindo isso e vamos continuar discutindo. Eu quero agradecer a presença de vocês, bem, Elaine, Jane, e que a gente vai agora a cada ponto esmiuçar da reforma para que as pessoas possam entender essa concepção que dessa vez eu vou ter que compactuar. Às vezes a gente se mantém isento, mas me preocupa muito o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Mais uma vez, obrigado, sejam bem-vindas. Agradeço.